está o seu relacionamento com a sua criança interior? A criança interior, ela é uma das chaves mais profundas e transformadoras dentro do desenvolvimento pessoal. A psicologia positiva, a psicanálise, é onde dizem que é onde elas residem, nas maiores dores emocionais. E ao mesmo tempo que essas dores nos trazem hoje essa energia, nós conseguimos, através dessas dores, realizar a cura com amorosidade, com leveza, com autoamor. E a parte que você consegue se ver agora, onde está a sua criança? O que você pode me dizer disso, Elaine? Nossa, eu acho a criança interior assim a base de tudo, né? Jung foi um dos primeiros a falar sobre isso. Ele falava a criança divina como um dos arquétipos, né? E a criança, ela guarda todas as nossas emoções, tudo que a gente foi vivendo ali, aquilo que a gente já trouxe dos antepassados, mas principalmente na barriga da mãe, na primeira infância, que vai ali até os 7 anos, por volta dos 7 anos, a gente foi absorvendo tudo. A gente foi vendo o mundo através dos adultos. E essa criança, ela foi criando crenças, né, que vão limitando a vida do adulto. Você já reparou que, às vezes, no relacionamento, você fala uma coisa, que depois se arrepende, você fala, nossa, por que eu falei desse jeito? Como eu fui infantil? É a sua criança que aflora. Quando a criança não está curada, ela vai estar sempre aflorando, né, com vamos dizer assim, coisas que você não quer, com relacionamentos conturbados, enfim, com dores que a gente traz por toda a vida. Então, olhar para a criança interior é fundamental para o nosso crescimento, evolução, para uma vida mais leve e feliz, né, Roseli? Nós temos estudos, né, vários estudiosos, como, por exemplo, John Brautzwell, foi o primeiro a conceituar a cura da criança interior. E ele coloca essa criança interior trazendo traumas emocionais que vão refletir hoje como vergonha, rejeição e abandono. E esses 3 sentimentos, eles vão reverberar hoje como autossabotagem, a codependência. Então, sempre ser dependente de alguém ou de alguma situação. E o que mais nós vemos hoje? A baixa estima. Que as pessoas têm essa questão muito aflorada. Como nós já dissemos em alguns episódios, a questão da autoestima, do autocuidado, ela está totalmente ligada à criança interior. Aquela criança que nós não lembramos mais. Porque, de alguma forma, nós fomos levados, né? Quando nós chegamos na adolescência, partindo já quase que para a parte, né? Para a fase adulta, 18, 19 anos, eles quebram. A sociedade, de uma forma geral, quebra essa criança. Agora você já é grande, você já é adulto. Por que brincar ou por que se divertir? Porque você tem que ser melhor, que agora você tem que ser adulto, você tem responsabilidades, você não é mais criança. Nós ouvimos muito isso. E de alguma forma nós deixamos essa criança lá para trás. Só que essas dores, elas estão reverberando agora. Agora, aí no seu coração. Uhum. Como que está a sua autoestima? Como é que está a questão da procrastinação? Como é que está a sua questão de ser dependente de alguém? De só fazer as coisas quando tem permissão de alguém. Isso é uma criança ferida.
Negar essa criança é negar o seu próprio desenvolvimento, é negar a sua felicidade, é negar que você é realmente um ser evoluído, um ser desenvolvido. E de que forma que a gente pode falar também dessa criança e olhar para essa criança na visão da Louise Hay, por exemplo, Elaine? Ai, Louise Hay, eu sou apaixonada, né? Porque eu sou facilitadora do método dela no Brasil e a história dela é muito bonita, né? Ela sempre diz que enquanto a gente não olhar para nossa criança com acolhimento, com amor, de uma forma maternal mesmo, né? Acolher a criança e olhar para as feridas que a gente traz, a gente não consegue deslanchar a vida de adulto. A gente acha que nós estamos tendo problemas hoje, né? Ah, hoje minha vida está assim, e não se dá conta, muitas vezes, que você só está assim hoje porque você não ama a sua criança, não cura a sua criança, nem olha para essa criança. E ela está amarrando sua vida sem que você saiba. A Louise Hay sempre trabalhou muito com auto-amor, com afirmações positivas. Para ela é muito importante, todos os dias, você olhar no espelho e lá no fundo dos seus olhos ver essa criança. Né? Todos os dias você ter carinho por essa criança que está aí dentro de você. Todos os dias você dizer: o que eu posso fazer hoje para te deixar feliz? A Louise Hay, quando era criança, dos 5 aos 15 anos, veja só, por 10 anos ela foi abusada sexualmente pelo padrasto. Então, pense vocês, ela tinha 5 anos de idade, 6 anos, 7. Essa criança foi entendendo a vida de uma maneira muito dura, né? Muito difícil. E ela desenvolveu um câncer muito assim, feroz, muito rápido, que foi desenganada. Então, o médico disse para ela que não tinha cura. E ela, como vinha estudando tudo isso, ela foi: estar na hora de eu praticar tudo que eu falo, tudo que eu ensino. E ela, então, se retirou, fez um isolamento e foi trabalhar o perdão, o auto-perdão primeiro, porque a pessoa que é abusada sexualmente tem vergonha, se sente culpada, e é um absurdo, né? Ela é agredida e ainda ela carrega culpa e tudo mais. Então, ela foi se perdoar, se aceitar como uma pessoa que tinha passado por isso. E aí veio a parte mais difícil, que foi perdoar quem fez isso com ela. E com isso ela conseguiu se curar. Então ela fala que quando a gente consegue olhar, acolher a nossa criança de forma positiva e de forma amorosa, buscando esse alto amor, independente do que aconteceu na sua vida, se perdoe, né? E ame você do jeitinho que você é, se aceite como você é. Essa é a filosofia dela, que eu curto muito, Roseli. Acho fundamental. É incrível quando nós falamos a respeito de abuso, porque eu fiz uma pesquisa de todos os meus atendimentos, né? Que foram vários aí, durante aí mais de 15 anos, e eu tenho uma estatística minha, pessoal, que 95% de todas as pessoas, independente de ser mulher, de todas as pessoas, tem caso de abuso na adolescência. Se não físico, né, que é o caso de ter estupro ou um abuso sexual de pessoas próximas, que isso é muito comum. E de uma forma geral a família não se dá conta disso, mas é muito comum isso em criança. Mas os meninos também. Então, se não é um abuso físico, emocional. E muitas das vezes esse emocional é tanto dos pais quanto da escola. E casos graves que às vezes se torna tão comum na vida daquela criança
que ela só vai guardando aquilo que ela acha que de alguma forma aquilo é normal. Só que tudo aquilo que foi armazenado dentro do coração dela, das células dela, aquelas emoções, essas emoções todas, elas se tornam em vergonha, em humilhação, se sentir vulnerável. E aí a gente vai entrar em questões muito profundas, que é a questão do ressentimento, da mágoa. Por isso que desenvolve esse tipo de doença física. Porque hoje a medicina não quer, né, não quer assinar isso, mas já é sabido que o câncer, a origem dele vem dessas emoções. Ressentimento, mágoa, raiva reprimida, né, não consegue colocar tudo isso para fora. E quando a gente fala desses sentimentos, dessas emoções que são guardadas no nosso DNA, nas nossas células, além dessa questão da criança ser vulnerável a toda a sociedade, eu ainda coloco uma classificação das dores das crianças. Uma criança que é a mais velha da família, né? Eu classifico ela por ordem de pertencimento na família. As crianças mais velhas, normalmente, elas são muito cobradas pelos pais. E eu me coloco assim, nos meus atendimentos que eu fiz, né, no meu processo de desenvolvimento, eu me encontrei lá, minha criança, muito ferida. Era aquela criança que carregava muita mala. Por quê? Porque eu ouvia muito, principalmente da minha mãe, né? Aquilo que nós falamos no episódio da mãe. A importância da mãe na vida da criança. Eu sempre ouvia dela. Você é a mais velha, você tem que dar bons exemplos para os seus irmãos, você tem que fazer tudo direitinho, você não pode fazer nada de errado. Então, assim, uma perfeição que não existe. E eu era criança, passei a ser adolescente, e a minha adolescência eu tive muitas crises ali. Aí, essa criança, eu quero colocar que é para você refletir em qual faixa você se encontra dentro aí da sua família. Você é a mais velha? O mais velho? Você está no meio, entre os irmãos? Quais são as suas dores quando você está ali nesse meio? Você é o caçula? É o caçula que veio na raspa do tacho, como dizem? É o caçula que era muito querido, que queria muito? É um menino? É uma menina que tudo, por incrível que pareça, faz uma diferença quando você vai buscar a sua criança? Será que essa criança, esse menino, essa menina, realmente era planejada? Eu quero um menino e vai nascer um menino. Antigamente tinha muito isso, cabra macho, né? Ele vai ser o cabra macho da família, então tinha que ter um menino. Nós temos ainda socialmente, em alguns lugares, alguns países, que menina, para quê? Mulher só serve para procriar, mais nada. Coitada, menina. Então, são questões que eu acho importante refletirmos. Imagina, minha criança é feliz. Eu fiz muitos atendimentos também, em que era assim, quando falava, eu às vezes chegava para a pessoa e falava assim, falo, né, ainda, e a sua criança, como é que ela está? Imagina, minha criança é muito feliz. Todo mundo me queria, todo mundo me amava. A hora que a gente volta na criança, essa pessoa leva um choque, porque apesar dela ter tido uma infância linda, maravilhosa,
ela entendia que ela não era bem vista, benquista. Não é nem bem vista, é benquista pela família. Veio e a família teve que acolher, né? Então, e essas dores dessa criança? É uma criança vulnerável, é uma criança rejeitada, é uma criança insegura, traz a tristeza no coração. E aí, onde isso tudo está reverberando? Na sua própria vida, agora, na fase adulta. E hoje a insegurança, os medos, as incertezas, será que eu realmente me sinto pertencente a essa vida? A minha vida? Porque aí não é nem o pertencer à família, mas é se pertencer. As pessoas às vezes não se sentem pertencente à vida dela mesma. E aí acaba, vamos dizer assim, culpando o outro por isso. Mas onde que está? Na sua criança interior. Guardadinha lá, que é o que eu falo, o nosso inconsciente ele é tão sábio, tão poderoso, que se ele deixasse sair tudo que está lá guardadinho, a gente enlouquecia. Então ele vem trazendo as coisas aos pouquinhos pra gente. Ele vem colocando os desafios da nossa vida, pessoas na nossa vida, para que a gente possa olhar e ressignificar aquilo, que é o que nós falamos. Quando que eu vou me sentir mais saudável? Quando eu ressignificar aquelas dores que estão aí, vibrando, né? Eu falo que fica vibrando assim no nosso corpo, né? As células ficam assim. Preciso ressignificar isso. Quando você vai olhar para isso? Seu coração está aqui palpitando. Quando você vai olhar para mim? Né? Quando que você vai me olhar? Quando que você vai me curar? Essa é a criança. E como que a gente pode, Elaine, usar a psicologia positiva para deixar um pouquinho mais leve isso? Então, na verdade, a psicologia positiva vem muito com esta pegada, vamos dizer assim, de levar para o positivo. Eu só queria reforçar no que você está falando, ó, a importância de primeiro a gente identificar, né, como que a minha criança está. Nós já falamos em episódios anteriores sobre o autoconhecimento. O único caminho que eu consigo identificar a minha criança é o autoconhecimento. E a partir daí, muitas pessoas têm medo de olhar para a sua criança, só que é um caminho saudável, porque a psicologia positiva nos fala que o positivo está ali, ele existe, né, dentro de você, e ter autorresponsabilidade. Porque o Martin Seligman, né, ele fala muito sobre essas experiências emocionais precoces. O quanto que é importante você levar coisas boas para sua criança. Quando a gente falou de olhar no espelho, falar qualidades suas, quantas vezes você olha no espelho e fica vendo só seus defeitos? Né? Quantas vezes você olha para a sua vida e só compara com quem está muito melhor e olha para as coisas que estão ruins em você? Então, essa comparação é desleal com você, porque você vai sempre sair perdendo. A gente traz nessa criança a rejeição, o abandono, como a Roseli falou, dependendo de que filho você é. Eu já tive, por exemplo, casal de gêmeos, casal não, duas meninas gêmeas que tiveram uma irmã. Essa irmã, que nasceu 6 anos depois, quando ela chegou, as gêmeas já eram muito conectadas, ela ficava sempre de fora, ela era mais nova, ela não conseguia acompanhar, então fica sempre a sensação que eu sou pior, que eu não sou boa o suficiente, que eu não faço parte. Então, qual que será que é a sua história? Eu mesma, minha mãe ficou grávida na lua de mel, imagine, naquele tempo, 62 anos atrás, e o medo que achassem que ela casou grávida, né? Então, aquela tensão, aquela sensação que, puxa, não devia ter ficado grávida agora, devia ter esperado mais um pouco. Então, tem sensações de rejeição, de abandono, de complexos de inferioridade, de achar que você é menos.
tudo isso você vai desenvolvendo, criando essa criança interior que vai reverberar todo o tempo na sua vida de adulto. Então, a psicologia positiva nos ensina a trazer coisas boas, olhar para as nossas qualidades, olhar para aquilo que a gente tem de bom. Né? Eu, quando minha filha era pequena, eu sempre olhava para ela e falava, sabe o que você é? E ela dizia, eu dizia, uma menina de muita sorte. E fui falando isso por toda a vida. E até hoje, ela lembra, ela reverbera, não é que ela lembra. Às vezes, ela, no discurso, ela fala, eu sou uma mulher de muita sorte. Né? Acontece uma coisa, ela fala, olha como eu tenho sorte. Aquilo ficou lá dentro. Então, imagine quanta coisa positiva nós podemos olhar no espelho e falar para nós mesmos. Falar para a nossa criança interior. Duvidar dessa mente que fica só falando negatividade para você. Então, quando sua mente falar, você não é boa o suficiente? Será que eu não sou? Ah, ninguém gosta de você. Será que não gosta? Ah, você é inferior. Será que eu sou inferior? Então, duvide da sua mente. E vá olhando para as suas qualidades, para as coisas que você tem de bom. A cura emocional se torna possível quando resgatamos o sentimento que temos valor, que somos amáveis e que temos um papel no mundo. A autorresponsabilidade leva você a assumir o seu propósito na vida. Ninguém está aqui por acaso. Nós somos únicos. Você já percebeu? Nós somos únicos. Igual você, não tem ninguém. Então, você tem um papel importante na vida. Enquanto você não estiver dentro de você, enquanto você estiver fora, olhando para os outros, se comparando, querendo ser melhor, tendo que ser perfeita, todas essas coisas, querendo agradar as pessoas, enquanto você não estiver dentro de você, olhando para você, você não está seguindo o seu propósito. E aí você acaba não levando a sua vida para o lado positivo, e sim para o lado negativo. Então, pare e pensa, quais são as suas qualidades? Né? O que essa criança que está dentro de você tem de bom? E quando você resgata isso na sua criança, você vai levando também para a sua vida adulta de hoje, né, Roseli? Isso. E eu queria aproveitar esse momento e te convidar para se conectar. Talvez pela primeira vez, depois de muitos anos, com a sua criança. E sem querer ficar controlando nada. Só deixa fluir. Eu vou pedir para você ficar alguns instantes de olhinhos fechados, naquela conexão com o coração. O coração, ele é o nosso primeiro órgão, que é formado no nosso corpo, tem todas as nossas respostas. Então vamos nos conectar com ele, naquela inspiração gostosa, inspirando profundamente, guardando esse ar por alguns instantes e soltando bem devagar, sentindo esse corpo. Cada inspiração vai sentindo esse ar dentro de nós. E eu quero que você se permita a deixar a sua criança aparecer para você, na idade que ela quiser, no momento que ela quiser. E olhe para ela. Deixa ela olhar para você quando ela esteja mais baixa, triste, chateada, sentada num cantinho. Olhe para ela, veja a sua criança. Fale com ela com muito amor. Pergunte a ela se você pode dar a mão para ela, trazer ela mais próxima de você. Olhe a ela. Sinta essa criança perto de você. Diga a ela o quanto você a ama.
Diga para ela que agora ela está muito segura, que você vai cuidar dela. Se você puder, olhe para ela, dentro do olho dela, e peça perdão para ela, por você ter esquecido dela por algum tempo, mas diga que agora ela faz parte novamente da sua vida. E veja ela sorrindo para você. Abrace ela muito forte, com muito amor, muito carinho, muito aconchego. E imagine essa criança se tornando uma miniatura que cabe na palma da sua mão. E aí, fisiologicamente dizendo, traga a sua mão na direção do seu coração e guarde essa criança amada dentro do seu coração. Traga a sua mão até o coração. E sinta seu coração expandir de amor. Sinta essa energia de amor da sua criança renascendo dentro do seu coração. E inspire profundamente, se sentindo, se percebendo, agora mais amada, mais feliz. Vai sentindo o seu corpo. Inspire profundamente novamente. E abra seus olhos. E veja quanto mais leve você está agora. Se conectando com essa sua criança. Que delícia. Que delícia. E por que a gente precisa, Elaine, cuidar da nossa criança? Por que é importante nós resgatarmos a nossa criança e curar todas as dores dessa criança? Na verdade, você só vai ser uma adulta saudável, vai sonhar, realizar seus sonhos, vai conseguir aquela promoção no trabalho, vai ter aquele relacionamento bacana, porque o relacionamento que você atrai para você tem a ver com a sua criança. Então, se você não ama a sua criança, você também vai atrair pessoas que não vão amar você como adulta. Então, é muito importante amar essa criança, curar essa criança, para a sua vida fluir, seus relacionamentos serem bons, para as pessoas te respeitarem, te amarem, para a sua vida fluir financeiramente, que a gente já falou aqui da importância do relacionamento com a mãe, né? Para financeiramente você ser próspero, para que a vida flua em todas as áreas, é preciso resgatar e curar a sua criança interior. E aí eu quero deixar aqui mais algumas dicas que você pode aí fazer na sua casa. Já falei do espelho, a importância de você olhar no espelho, falar qualidades que você está vendo. Então, olhe além da aparência. Não fica olhando a ruga, o cabelo. Olhe além das aparências, olhe para o seu olhar mais profundo e ali veja as suas qualidades. Se todos nós tirássemos a roupa do corpo, todos nós seríamos luz. Então, veja essa luz lá no fundo dos seus olhos. Você é luz, eu sou luz, somos luz. E também uma outra dica bacana é você buscar fotos da sua infância. Olhar para essa criança que você foi, conversar com ela pela foto, né? Ajudar essa menina da foto a ficar mais feliz. E aí, como que ressignificando a foto, né? Visualizar aquela foto, a menina mais feliz, mais realizada, mais acolhida, mais amada por você. Uma outra coisa bacana também é usar desenhos, fazer desenhos, mandalas, que vão ajudar você a colocar essa criatividade de forma mais terapêutica nos desenhos.
Desenhar é muito importante para colocar a nossa criança no papel. As nossas emoções guardadas vão ali para o papel. Também fazer visualizações como essa que a Roseli fez. Vocês podem fazer várias vezes, né? Vai ficar gravado e fechar os olhos, olhar a sua criança. Hoje, às vezes, foi um primeiro contato, você pode repetir outras vezes, e cada vez, né? Eu fiz aqui junto, já fiz muitas vezes, e cada vez que a gente faz é diferente. Cada vez a gente está mais próxima da nossa criança. Então, repitam muitas e muitas vezes, porque isso vai ajudar muito você ir curando a sua criança interior. Você pode falar frases para você assim, né? Eu tô aqui, ó, para te acolher. Eu tô aqui para cuidar de você. Né? Você está segura comigo. Você pode contar comigo. Você é amada do jeitinho que você é. Você pode olhar no espelho e dizer: eu te amo, eu te aceito. Do jeitinho que você é. Porque agora eu vejo a luz que você é. Então, olhar para essa criança de uma forma diferente. E isso vai reverberar com certeza na sua vida de adulto, de adulta. E você vai ver o efeito disso a cada dia. Tenho certeza, né, Roseli? A cada dia as pessoas vão vendo o resultado na vida de adulto depois que cura a criança, né? É isso mesmo. E assim, quanto mais eu curo a minha criança, mais eu vou me curar. E quando nós falamos da cura da criança, nós estamos falando da cura do nosso relacionamento conosco, que é o que a gente vai falar no próximo episódio. A cura do nosso relacionamento. Quando eu curo eu comigo mesma, eu começo a curar tudo que está ao meu entorno. Quando eu estou bem, quando eu estou saudável, o meu entorno vai estar saudável. Então, nós esperamos você na próxima semana, que será mais um passo que você vai dar para a sua vida, e é para você. E cuidar da criança não é só hoje, todos os dias. Quando eu descobri isso, que cuidar de mim era cuidar da minha criança, eu comecei a cuidar dela todos os dias. E às vezes a gente está triste, chateado, bravo, às vezes até. Se conecta com a sua criança e fala assim: o que você gostaria de ganhar hoje? Às vezes uma coisa tão simples, que é um simples abraço, e você mesmo se acolhe, você mesmo se aconchega, e esse abraço é tão gostoso que você realmente sente abraçando a sua criança e se divertindo com ela. Então, eu espero vocês na próxima quinta-feira, onde nós vamos dar mais um salto na vida, que é curar o nosso relacionamento, eu comigo mesma. Isso mesmo. Olha, não esqueçam de tocar no sininho aí, não esqueçam de curtir se vocês gostaram, e principalmente nós precisamos muito da sua ajuda em espalhar isso para outras pessoas. Muita gente está precisando ouvir tudo isso. Às vezes, coisas que podem parecer simples para você que está ouvindo, se você compartilhar com amigas, com pessoas da sua família, pessoal do seu trabalho, pode mudar a vida deles. Às vezes eles não tinham nem pensado nisso e começam a despertar e a olhar diferente para as coisas. Tudo começa na criança interior. Então, ajuda a gente a compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, porque o que nós queremos mesmo é que as pessoas fazendo esse almoço terapêutico com a gente vão realmente mudando a sua vida para melhor. São pequenas dosezinhas toda semana que podem transformar a sua vida e das pessoas que estão aí ao seu redor. Então, clica lá, compartilha e venham para a semana que vem com a gente, que nós vamos estar esperando vocês com muito amor, com muito acolhimento, para ajudar na transformação aí da sua vida, como a gente tem feito na nossa também. Um beijo grande e até a semana que vem. E não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um grande beijo.
Beijo. Até semana que vem. Até.